Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior a oxidação branda, uma oxidação que acontece em ligações duplas. Nesta aula, nós vamos ver um outro tipo de oxidação, a oxidação enérgica. Por que será que essa oxidação recebe esse nome tão diferente? Oxidação enérgica. Nós vimos na aula anterior que na oxidação branda ocorre somente a quebra da ligação π que forma a ligação dupla. Nesse tipo de oxidação, na oxidação enérgica, nós vamos ver a separação da cadeia carbônica principal, o que significa que a dupla será completamente quebrada. Mas antes disso, é importante que vocês saibam que esse tipo de oxidação, a oxidação enérgica, ela acontece em solução aquosa, concentrada e ácida de permanganato de potássio. Esse permanganato de potássio recebe um nome bem diferente. Ele é conhecido como reativo de Bayer. E em laboratório ele é muito importante. Por quê? As reações de oxidação, como nós vamos ver em quase todas as aulas, contam com a participação do oxigênio. É o oxigênio reagindo como molécula orgânica. Esse oxigênio poderia ser o oxigênio do ar. E muitas oxidações acontecem naturalmente, justamente por causa da presença do oxigênio no ar. Mas em laboratório, muitas vezes é necessário acelerar um pouquinho mais a reação. E para isso é utilizado o reativo de Bayer. Por quê? Esse reativo fornece um tipo de oxigênio que nós vamos chamar daqui para frente de oxigênio nascente. Esse aqui será o símbolo do oxigênio nascente, ok? Então vamos lá, vamos começar a aula analisando uma reação química. Uma reação química entre um hidrocarboneto insaturado por ligação dupla e esse hidrocarboneto, vocês podem observar que é um hidrocarboneto um pouquinho mais complexo que o eteno que nós vimos na aula anterior. É um hidrocarboneto ramificado, ok? Para acontecer a oxidação desse hidrocarboneto, são necessários 3 mols desse oxigênio nascente. E como eu disse a vocês, vai ocorrer aqui a quebra completa da ligação dupla. É isso que caracteriza a oxidação enérgica e a diferencia da oxidação branda. É mesmo, professor, eu me lembro, na última aula você não quebrou completamente a ligação dupla. Pois é, pois aqui a ligação dupla vai ser completamente quebrada. E se ela é quebrada, a cadeia carbônica principal será dividida em 2 partes. A primeira parte será esta e a segunda parte será esta aqui. E nós vamos transcrever essas 2 partes da seguinte maneira. Vamos transcrever aqui a primeira parte, CH3CH, e aqui nós vamos considerar ainda a formação da ligação dupla, e a segunda parte fica como CH3CH3, e aqui neste carbono que estava a ligação dupla, ok? Vou escrever essa molécula aqui um pouquinho diferente para ficar mais organizado. Nós vamos colocar a dupla aqui e o hidrogênio aqui para baixo, ok? E aí, vocês olhando para essa molécula, vocês observam o seguinte: nossa, mas tem oxigênio aqui à vontade no ambiente. E aqui nós temos elétrons livres. Então, o que vai acontecer? Um desses oxigênios nascentes vai se ligar a essa ligação dupla, o outro vai se ligar a essa ligação dupla. Então, aqui nós já temos 2 oxigênios, mas eu tenho 3 oxigênios. Onde o outro oxigênio vai atacar? O outro oxigênio vai atacar aqui o átomo de hidrogênio da primeira molécula, porque naquela posição o átomo de hidrogênio é muito reativo. Então, aqui será formado um OH. Olha que interessante, nós formamos aqui 2 moléculas diferentes, não é mesmo? Essa primeira molécula pertence a qual função?
pertence à função ácido carboxílico. Olha aqui a carboxila, COOH. E essa segunda molécula? Essa segunda molécula pertence à função cetona. Olha aqui a carbonila, que caracteriza a função cetona. Então, na oxidação enérgica, a partir de um alceno, né, que é um hidrocarboneto com ligação dupla, nós produzimos duas moléculas, um ácido carboxílico e uma cetona. Essa reação é muito importante, por quê? Porque acontece a quebra de uma molécula do alceno em moléculas menores. E se nós identificarmos essas moléculas menores, é possível identificar qual foi o alceno reagente. E só para terminar essa aula, eu quero mostrar a vocês o seguinte. Olhem para os dois carbonos que estabeleciam a ligação dupla. Este primeiro carbono é um carbono secundário, correto? Porque ele está entre dois carbonos. E o segundo carbono? Esse segundo carbono está entre 1, 2, 3 carbonos, não é? Então, ele é um carbono terciário. Observe o seguinte, o carbono secundário deu origem a um ácido carboxílico e a parte da molécula que continha um carbono terciário deu origem a uma cetona. Isso é uma regra para a oxidação enérgica. Carbonos secundários produzem ácidos carboxílicos e carbonos terciários vão produzir a cetona. Na próxima aula, nós vamos ver mais um exemplo de oxidação enérgica, ok? Fiquem conosco e até lá!